Produz espinhos grandes, quase que do tamanho de um prego, e fazem uma coroa para Cristo. Ah, você não é o rei dos judeus? Olha aqui a sua coroa. E se você já machucou a sua cabeça, você sabe que a cabeça é um lugar que sangra muito. É muito sensível o couro cabeludo. E Jesus recebe ali uma coroa feita para celebrar o seu reino, não é mesmo? Muito bem. Logo em seguida, após passar horas sendo açoitado, Jesus recebe a haste horizontal da sua cruz para carregá-la até o Calvário. A cruz pesava mais ou menos, só a parte horizontal, algo em torno de 50 a 60 quilos. Jesus, que não se alimentava desde a tarde do dia anterior, que tinha sede e tinha seu corpo completamente ferido, teve que carregar este pedaço de madeira por mais ou menos 600 metros ou quase algo em torno de 1 quilômetro, não se sabe exatamente. Mas a distância que ele percorreu foi essa. Jesus chega até o Calvário, é encostado e deitado sobre a haste horizontal da cruz, e o primeiro cravo é batido em uma das suas mãos, acertando o nervo mediano. Nossos braços e mãos têm nervos, as pernas também, que são ligados diretamente ao nosso cérebro, o que deve ter causado uma dor profunda em Jesus, mas ainda não é o fim. Jesus não consegue apoiar a sua cabeça para trás na madeira para obter algum tipo de descanso por causa da coroa de espinhos. Jesus fica com a cabeça pendurada para frente, enquanto os seus pés também são furados e muito provavelmente amarrados. Porque se Jesus não tivesse tido suas mãos e pés amarrados, muito provavelmente eles se rasgariam no meio daqueles pregos. Os músculos de Jesus, responsáveis pela sua respiração e por dar a sustentação do seu corpo, começam a ficar rígidos por causa do tétano que os pregos trouxeram para o seu corpo. Então nós temos uma imagem de uma pessoa presa no madeiro, com suas mãos furadas, um corpo completamente dilacerado, uma coroa de espinhos na cabeça e que sequer consegue respirar por causa das dores que ele sente e de todo o processo que está acontecendo no seu corpo naquele instante. A cada vez que Jesus precisava respirar, ele tinha que se apoiar sobre seus pés furados para conseguir desencostar as suas costas do madeiro e então ter espaço para que seus pulmões, cheios de tétano, se expandissem. E aí, por volta das 3 da tarde, depois de reclamar de sede e de estar ali, quase morto, Jesus dá um último brado e morre por mim e por você. Há muitas outras informações médicas e fisiológicas sobre tudo isso que Jesus passou. Mas, de maneira bem resumida, o que eu trouxe é isso aqui. Você desejaria passar por uma morte assim? Você gostaria de ser crucificado? Você consegue imaginar tudo o que estava por trás desse acontecimento pelo qual Cristo passou? Abra sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, no capítulo 2. O apóstolo Paulo tem alguns textos muito específicos sobre a crucificação. Alguns são figurados e outros não. Vamos ver o final do versículo 19 e o versículo 20. O apóstolo diz assim, no final do versículo 19: Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que é que Paulo está dizendo nesse texto, queridos? Ele está dizendo: eu morri para que Cristo viva através de mim. A vida que há no meu corpo, este corpo físico que você vê agora nesse instante,
Só existe graças à pessoa de Jesus Cristo, que me amou o suficiente para passar pela dor da separação e da morte, a fim de me salvar. Esse texto é fantástico. Jesus não mediu esforços quando ele teve que passar pela cruz. E o apóstolo está aqui declarando que ele se sacrificou por mim e por você, para que nós vivêssemos. Amém. O que é um sacrifício, afinal de contas? Nós dizemos isso com muita frequência, né? Jesus se sacrificou, Jesus se entregou, Jesus fez isso por mim e por você. Lá em João, no primeiro capítulo, no versículo 29, não é 19, 29, o apóstolo amado vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que era sacrificado nos tempos de Moisés para perdão dos pecados, oferecido como uma oferta imolada para Deus, se reconfigurava na pessoa de Jesus Cristo. O Cordeiro que apontava para Cristo era o sacrifício que você deveria fazer se você pecasse naquela época. E então, alguns milênios depois, Jesus vem e é o sacrifício perfeito. Se você der um Google aí no seu celular, você vai encontrar alguns sinônimos para a palavra sacrifício. O mais comum deles é renúncia. O que é renúncia? Se não voltar atrás, se não desistir, ou então abrir mão de algo. Isso é renúncia. Isso é sacrifício. E se tem uma coisa que Jesus fez enquanto esteve aqui nessa terra, queridos, foi se sacrificar. Ele é o sacrifício perfeito que veio para limpar todo o mal que há na humanidade. Amém. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Leia comigo agora mais um texto, Romanos 6, versículo 6. Acho que você já percebeu que eu gosto muito das cartas paulinas. Brincadeiras à parte, vamos seguir. Paulo diz assim na carta aos Romanos, Romanos 6, versículo 6. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Vamos ler até o versículo 8. Pois quem morre está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. O que é que a cruz significa aqui nesse texto, queridos? O que é que significa? Paulo está falando que quando ele é crucificado, quem é que morre? Ele está falando de morte física? Ele está falando da morte do velho homem. Aquele que você e eu precisamos largar. Aquele que você e eu precisamos ter a coragem de matar. A cruz significa renúncia. A cruz significa voltar atrás, abrir mão de algo. E é isso que o apóstolo diz aqui na carta aos Romanos. Nós somos escravos do pecado, segundo o que Paulo diz aqui, desde sempre. Desde que o mundo é mundo. Não é isso que as pessoas falam por aí? Nós somos escravos do pecado desde sempre. As pessoas se deliciam em fazer fofoca umas das outras. E é horrível ver isso dentro da igreja, queridos. Mas infelizmente acontece. Há uma série de pecados que ainda há nas nossas vidas. Jesus condena por vezes nos evangelhos a gula. Quando você está na sua casa, abre o armário e fala assim: nossa, eu queria comer uma coisa, mas eu não sei o que é. Eu tenho certeza que você faz isso. Isso é fome? Vontade de comer, né? Mas não é fome. E a preguiça? De pôr em prática um dos grandes 8 remédios naturais, de se exercitar. Ah, eu não tenho tempo. Não tem tempo? Ou não tem coragem? Porque eu tenho certeza que você passa mais de 1 hora por dia no seu celular.
Isso é um tipo de clichê que normalmente eu não trago nos meus sermões, mas é verdade. A preguiça, a gula, a fofoca. Tem muitas coisas piores também, né? Coisas mais difíceis. A falta de serviço que nós não prestamos aos outros. Ser aquilo que a Bíblia deseja que eu seja. Provérbios vai dizer que a mulher sábia edifica, constrói, né? É isso que a Bíblia diz, não é? Mas tem dias que eu quero ser a mulher tola. Eu tenho vontade de pegar uma picareta e destruir tudinho com as minhas próprias mãos. Isso não tem nada a ver com meu marido ou com os meus filhos. Tem a ver com a minha parte, que eu me recuso a cumprir. E por vezes eu não quero fazer, porque exige demais de mim, porque a minha natureza é pecaminosa. E para que eu viva numa vida de pecado, o que eu preciso fazer? Nada. Eu não preciso fazer nada. Não é? Agora, para que eu viva uma vida de santificação, uma vida que honra e glorifica o nome de Deus, eu tenho que fazer muito esforço. Eu tenho que fazer sacrifícios. Eu tenho que praticar a renúncia. Quem é que quer fazer isso hoje em dia? Quem quer abrir mão daquilo que mais deseja na vida? Ninguém. O que é mais fácil? Se esforçar ou se render? Deixa a vida me levar. É muito mais fácil, não é? Mas não é isso que é exigido de mim. Queridos, vamos ler mais um texto. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. 2 Coríntios 13, versículo 4. Porque de fato fui crucificado em fraqueza. Foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos dele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus para o bem de vocês. Paulo aqui está se referindo a Jesus, dizendo que o próprio Cristo foi crucificado em fraqueza. Queridos, se Jesus estivesse completamente disposto e preparado para passar pelo que ele passou, ele não teria suado sangue de tanta agonia no jardim do Getsemane. Tudo que Cristo enfrentou está longe de ser fácil. Mas nós queremos uma vida fácil, cheia de facilidades, cheia de atalhos, cheia de jeitinhos brasileiros. E tá tudo certo, e é sobre isso. Não é isso? Sacrificar é muito difícil. Sacrificar custa caro. Custou caro para o próprio Deus. Quem dirá para você e para mim, que somos meras criaturas? As pessoas hoje em dia estão em dois extremos diferentes, penso eu. Ou elas acham que sacrificar algo que elas querem muito é inaceitável, e isso não é interessante para elas. Ou elas estão gastando a vida sacrificando-se pelas coisas erradas. Você deve ter visto por aí um homem chamado Brian Johnson. Ele é um bilionário que está gastando cerca de 10 milhões de dólares por ano, há 2 anos, tentando não envelhecer. Você viu notícias sobre esse cara bem na internet? Ele tem 45 anos e ele quer ter a saúde física que ele tinha quando ele possuía 18 anos de idade. Ele tem uma equipe de médicos, faz exames mensalmente, ressonâncias, exames de sangue, recebe transfusões de sangue regularmente do próprio filho para que o sangue que circula dentro do corpo dele seja mais jovem, suplementa 1 milhão de vitaminas todos os dias, vive para se exercitar, porque ele não quer envelhecer. E ele gasta 10 milhões de dólares por ano com isso. Porque ele acha que ele vai... Não sei o que ele acha. Mas ele quer chegar em algum lugar, não é mesmo?
E Ele está se sacrificando por isso. Jesus abriu mão de coisas muito importantes para Ele, queridos. Isso vai desde ter ali a companhia de Maria, sua doce mãe, até a conexão profunda que Ele possuía com Deus, que era seu Pai. Ele abriu mão disso. E nós seguimos adeptos cada vez mais das facilidades que este mundo nos oferece. Veja só a inteligência artificial. Ela já é completamente capaz de fazer um texto complexo sobre qualquer assunto que você desejar. Sem plágio. Sem plágio, porque plágio é um crime. Não é mesmo? Eu me lembro de que, enquanto eu estava no ensino médio, ali no 3º ano, quase me formando, eu fazia cerca de 3 redações por semana no final do ano, para que eu tivesse alguma chance de ir bem no vestibular para entrar na faculdade dos meus sonhos. Eu tinha que saber muita coisa sobre tudo, porque poderia cair qualquer coisa, né, no tema da redação. Hoje em dia, o que você precisa fazer? Digita lá alguma coisinha no chat GPT, e se você for capaz de memorizar, né, você já tem ali um textinho pronto, olha só que beleza. Você não precisa mais pensar. Não precisa mais trabalhar duro, pesquisar. Não precisa. As pessoas investem recursos e energia em coisas que não são capazes de suprir o vazio no peito delas. Mas elas estão recebendo uma vida mais fácil. E todo mundo está em busca disso. Nós estamos em busca disso. Quem é que quer viver por aí dando duro o tempo inteiro? Ninguém, né? Isso é muito difícil de encarar, queridos. Muito difícil. Porque hoje em dia as pessoas vivem de uma forma, eu nem sei como definir, mas eu vejo as pessoas falando: nada é errado se faz você feliz. Assinado Satanás, né? Porque não é possível que essa ideia tenha saído de outro lugar. Vamos seguir. Muito bem. É por isso, queridos, que as pessoas acham por aí que Jesus é somente amor, não é justiça. Por que é que alguém que me ama, que me criou, vai esperar que eu abra mão de alguma coisa? Que eu abra mão de quem eu sou? Por que ele exigiria isso de mim? Se ele é amor, se ele é somente amor. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Mas é com essa ideia que a maioria das pessoas lá fora acreditam que o Evangelho não passa de uma ideia completamente inaceitável e intragável. Porque nós vivemos numa cultura onde o centro dela é o eu. Eu vivo, eu trabalho, eu existo. Para quê? Para cumprir, para satisfazer cada um dos meus desejos. Ainda que eles sejam ridículos, ainda que eles sejam inadequados, ainda que eles prejudiquem o meu próximo, eu quero. Então eu vou fazer. Você se identifica com isso? Eu espero que não. É assim que funciona, queridos. Eu não quero me esforçar para cozinhar hoje. Então o que é que eu vou fazer? Vou pedir um iFood. Não tem nada de errado nisso, tá bom, gente? É só um exemplo. Eu não quero olhar um dicionário para descobrir o significado de uma palavra. Eu vou dar um Google. Eu não quero lidar com as dificuldades do meu casamento. Os nossos gênios não se dão. A gente vai se divorciar e é isso. E pronto. Eu não quero ver você discordar das coisas que eu penso. Vou bloquear você nas minhas redes sociais. Eu também não quero abrir mão dos meus desejos e dos meus planos e dos meus prazeres. Então eu não aceito Jesus. Ninguém quer sacrificar, queridos. Porque sacrificar é difícil. Sacrificar é caro.
As pessoas não têm mais peito, não têm ímpeto para viverem pelas coisas pelas quais elas acreditam. Às vezes as pessoas nem sabem no que é que elas acreditam. Olha só para você e para mim, com a verdade nas mãos. Que tipo de vida nós temos levado? Uma vida onde tudo isso aqui está sendo posto em prática? Ou uma vida medíocre? Ou uma vida onde nós estamos ficando parecidos com as pessoas lá fora? Eu vejo crianças, filhos de famílias cristãs há muito tempo na igreja. Crianças... Gente, deixa eu achar uma palavra para me expressar mal. Mas as crianças são quem governam a casa. Elas decidem para onde os pais vão. Elas decidem quanto tempo elas vão ficar no tablet, no celular. Elas decidem o que elas querem e o que elas não querem comer. Elas decidem a hora que elas querem dormir. E os pais fazem o quê? Só falta colocar a criança no trono, né? Porque ele já é ele da casa. Ele já manda em tudo, ele já decide tudo. Não há mais pulso firme. Não há mais frustração, porque eu não quero que meu filho sofra. O que é a vida, então? Se não aprender a lidar com as dificuldades e as frustrações que vêm em seguida, conforme você cresce. Os adolescentes... Gente, não vou expor a minha família aqui, mas eu tenho uma sobrinha que ganhou um celular recentemente. E ela passa ali 12, 13 horas seguidas no celular. Dorme às 4 da manhã, acorda 1 hora da tarde e tá tudo certo. Essa é a realidade dos adolescentes hoje. E se você está fora disso, você é careta. Seus pais estão te controlando demais. Tem um aplicativo que eu sempre indico para as pessoas com quem eu estou conversando ou que me pedem alguma ajuda, que se chama Family Link. É um aplicativo do Google para controlar, né, monitorar ali o que a sua criança está assistindo e tal. E aí você vê adolescentes na loja de aplicativos comentando: nossa, que coisa mais arcaica. Os pais agora não confiam mais nos filhos, então para que dá celular? Ai, mas isso é uma invasão de privacidade. Privacidade o quê? Que privacidade que um adolescente de 13 anos precisa ter? Mas se você diz isso, é o fim do mundo, né? Ai não, você é muito conservadora. Aí você vê aí depois as coisas que estão acontecendo na internet, as atrocidades. Crianças sendo aliciadas por pedófilos, porque não tinha ninguém monitorando o que elas estavam fazendo. Crianças cometendo crimes como zoofilia, crianças se cortando, crianças usando drogas. O Fantástico fez uma matéria há pouco tempo atrás sobre uma plataforma chamada Discord, que as pessoas que jogam online usam com muita frequência. E há uma operação para prender os administradores dos grupos que estavam nessa plataforma por causa das atrocidades que eles estavam fazendo as crianças executarem. Mas as pessoas não têm tempo para monitorar o que o filho delas está fazendo. Não tem. Eu trabalho demais. Eu fico até tarde. Eu preciso dar duro para bater na minha meta. Eu preciso de mais dinheiro para pagar tal e tal e tal despesa. Talvez para manter meu filho numa escola boa, para ele fazer natação, judô, inglês. Queridos, daqui 20 anos, as únicas pessoas que vão se lembrar de que você trabalhou até tarde são os seus filhos. E que peso isso vai ter? De que adianta ter trazido mais dinheiro para casa, se o que a sua criança, o seu adolescente precisava, você não deu? O que é que você está sacrificando hoje? O que é que você está sacrificando hoje? É o seu casamento? É a sua saúde? A sua família? A sua comunhão com Deus? A sua fidelidade? A gente acorda já desesperado, põe uma roupa e sai correndo e pega o metrô, pega o carro, pega o trânsito, almoça, engole qualquer coisa e vai trabalhar de novo e chega em casa exausto. A vida é isso? O que Jesus idealizou para nós é isso?
caro. O que é que você vai fazer? Vai sacrificar as coisas erradas? Ou vai achar que sacrificar é demais para você? Eu espero que nenhum dos dois. Porque o que Jesus exige de você e de mim é sacrifício. É renúncia do eu, do velho homem. O apóstolo Paulo diz que nós somos escravos do pecado, mas crucificados com Cristo, esse velho homem morre. Amém. Esse deve ser o seu plano de vida. Essa deve ser a sua maior meta. Porque as pessoas estão lá fora morrendo e você tem a verdade aí nas suas mãos e não faz nada. Ela não chegou nem na sua casa, nem na sua vida. Como é que eu vou falar para o meu colega de trabalho: olha, Jesus salva, Jesus te ama, se nem eu estou vivendo como se ele realmente tivesse me salvado e me amado? Jesus passou por toda essa agonia, teve seu corpo destruído, se desligou de Deus Pai, veio até aqui, deixou a glória dos céus para nos salvar, e nós vivemos como se ele não tivesse feito nada. A coisa mais triste do que isso, eu não consigo pensar em nada. O Evangelho, queridos, tem muitas interpretações por aí afora. Eu não estou aqui para discutir conceitos teológicos com ninguém. Às vezes até dentro da nossa igreja as pessoas discordam, né? Ah, tem Espírito Santo, não tem Espírito Santo. Ah, usa Ellen White, não usa Ellen White. Faça como você achar melhor. Mas a mensagem central disso aqui, e a verdade na qual eu acredito, é que Jesus veio aqui e morreu. E não foi à toa. Não foi à toa. Mas por que é que eu vivo como se fosse? Por que é que você vive como se fosse? Se a gente coloca na balança só a dor e o sofrimento físico que Jesus passou, a gente vê que não foi pouca coisa. Eu quase desejei morrer quando eu tive que parir meus filhos. Minha mãe odeia quando eu uso essa palavra, parir. Mas é isso que é de fato. Eu não consigo imaginar o sofrimento que foi para Jesus ter todo o seu corpo destruído, ser humilhado pelas pessoas que ele mesmo criou, e ainda assim dar de cara com gente hoje que faz de conta que esse evento nunca aconteceu. Vamos ler o nosso próximo texto, Lucas 23, do 39 ao 43. Nós já estamos caminhando para o final. Acompanhe comigo. Minha versão diz assim, versículo 39 de Lucas 23. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Para mim essa frase, fui crucificado com Cristo, nunca fez tanto sentido como quando eu olho para essa história. Quem melhor que o ladrão da cruz para declarar: fui crucificado com Cristo? E que diferença isso fez na vida daquele homem, ali à beira da morte também, pagando pelos seus erros? Esse homem, queridos, nesses poucos versículos, reconheceu 3 grandes coisas. A primeira é que ele merecia ser punido pelos seus atos. Ele declara que ele estava ali porque ele havia errado. Ele e o outro homem do outro lado de Jesus. A segunda coisa que ele reconhece é que Jesus estava ali por outras pessoas e não por si mesmo.
No versículo 41 ele diz assim, aliás, no final do 40 ele diz: você nem ao menos teme a Deus estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal algum. Por que Jesus estava lá? Pelas pessoas. Pelas pessoas quem? Por você, que erra todos os dias, a todos os instantes. Por você que estava lá, por mim, por cada um de nós. E aquele homem ali, à beira da morte, crucificado com Cristo, reconheceu essa verdade a tempo. A terceira grande verdade que este homem reconheceu era que Jesus era o único que poderia salvá-lo. Fui crucificado com Cristo. É a vida que vivo agora, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Sendo assim, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Queridos, isso aqui é ou não é o plano da salvação? Eu errei, eu deveria pagar pelos meus erros, mas quem morreu foi Jesus, e Ele é o único que poderia ter me salvado. Nos últimos instantes de vida, esse homem tira essas conclusões. E você e eu aqui, há anos na igreja, ou talvez há não tanto tempo, mas com tempo suficiente para reconhecer essas verdades também. Amém. Desperdiçando as oportunidades que nós temos todos os dias. Você é mau, mas Jesus ainda pode te perdoar e te salvar. Amém. Esse aqui é o verdadeiro plano da redenção, queridos. O que é que nós vamos fazer com essa verdade? O que é que nós temos feito com essa verdade? Você vai viver a sua vida se sacrificando pelas coisas que esse mundo oferece? Ou vai se sacrificar por Jesus e permitir que Ele viva no seu lugar? Porque quando aceita Cristo, é isso que acontece. Você não vai mais ver a Jaila, você vai ver a pessoa de Cristo. Amém. Porque Ele é capaz de transformar cada pedacinho mal que existe em mim. E é por isso que eu preciso morrer. É por isso que eu preciso declarar: fui crucificado com Cristo. Mas isso é difícil. A escolha a ser feita é essa, queridos. Todas as decisões que nós tomamos no nosso dia a dia culminam nisso. Que lado você está escolhendo? É disso que se trata a vida. No fim das contas, escolha morrer ainda hoje. Parece brincadeira, não é? Mas é verdade. Desista de quem você é. Desista. Nada de bom veio de um coração que não cumpre a vontade de Deus. Nosso coração é mau e enganoso, cheio de desejos perversos, sujos. E o único capaz de mudar isso é Jesus. Amém. Então deixe que Ele viva no seu lugar, que Ele reine no seu ser. Porque as pessoas precisam lá fora ver pessoas que são o próprio Cristo. O Cristo de saia, um Cristo de all-star, um Cristo que anda de metrô. Elas precisam encontrar pessoas parecidas com Jesus o quanto antes. Amém. Porque esse mundo está nas últimas. Eu não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvidas. Olhe para si mesmo hoje. Muito provavelmente você está aí, cheio de coisas vergonhosas, cheio de erros, e vivendo uma vida medíocre. Porque nós não somos pessoas más, né? Nós somos cristãos. Ou nós estamos fingindo que nós somos? É muito confortável, queridos, ficar do jeito que nós estamos. Muito confortável. E eu não falo isso porque eu sou exemplo para alguma coisa. Mas as coisas não podem continuar como elas estão. As coisas não devem continuar como elas estão. Jesus espera que você o escolha.
e que você deixe que Ele viva no seu lugar. Porque só assim há a esperança real de que você esteja no paraíso quando Ele vier. Aquele homem na cruz teve uma última oportunidade. E ele não deu vexame. Ele não deu vexame. Ele não a desperdiçou. Ele não deixou que ela passasse. E você, quando estuda a sua lição da escola sabatina todos os dias, que diferença isso faz? Se você não aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que diferença isso faz no seu trato com a sua família, no ambiente que você trabalha, nas pessoas que te encontram aleatoriamente por aí na rua? Eu não sei o que está acontecendo. As pessoas estão cada vez mais estressadas, mal educadas. Você encosta em alguém no metrô, já está acontecendo uma briga do que é que nós precisamos. É de salvação, é da pessoa de Jesus Cristo. E nós temos livre acesso a Ele agora, mas nós não aproveitamos isso. Escolha hoje o que é que você vai ter que sacrificar. Eu não sei o que é. Não sei. Vai ser diferente para cada um de nós. Mas com certeza há algo de que você precisa abrir mão ainda hoje. Amém. Eu já tenho uma listinha aqui em mente das coisinhas que eu preciso jogar fora. Sim. Dos pedaços de mim que precisam morrer. Isso não é fácil. Nós vimos lá em Coríntios que sacrificar é difícil. O próprio Cristo teve essa dificuldade. Mas é através dele que você e eu temos essa possibilidade. Abra mão de si mesmo. O quanto antes. Abra mão de si mesmo. Morra ainda hoje. E não dê vexame. Porque essa decisão só pode ser tomada por você mesmo. Amém. Jesus quer um lugar todo especial dentro da sua mente, do seu coração. Mas Ele não vai tomar em sua força. É você quem precisa decidir. É você quem precisa permitir. E dizer: Jesus, eu abro mão de quem eu sou, para que o Senhor viva no meu lugar. Não esqueça disso, queridos. Deus exige muito de nós, porque Ele pagou caro por nós também. Deus exige muito de você, porque Ele entregou muito, algo muito caro por sua causa. Eu fico imaginando Jesus lá no Rio Jordão com João Batista, o Espírito Santo vindo no formato de uma pombinha, e Deus lá do céu observando Jesus como um ser humano frágil de 30 anos de idade, dizendo: eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E pouco tempo depois, onde estava essa criança amada? Todo rasgado, perfurado pelas criaturas que Deus poderia destruir com o estalar de dedos, mas que não hesitou em fazer esse sacrifício por nossa causa. Não desperdice isso. Não desperdice essa oportunidade. Faça a morte de Jesus valer a pena, ainda hoje. Morra para si mesmo e permita que Jesus viva em seu lugar. Amém. Deus abençoe a sua vida. Que Ele esteja à frente de cada um dos seus planos, de cada um dos seus desejos. E que seja Ele que viva em você. Porque eu fui crucificado com Cristo. E agora não sou eu quem vivo. Cristo vive em mim. Amém. Amém, queridos. 162, sou de Jesus. Dos caminhos a seguir, dos milhões a lutar.
motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, eu me paz e alegria, eu já fiz minha escolha. Sou de Jesus. Decidi testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria, eu já fiz minha escolha. Sou de Jesus, mas não tem qualquer outro tempo. O momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria, eu já fiz minha escolha. Sou de Jesus, eu já fiz minha escolha. Sou de Jesus. Amém. Vamos orar, queridos. Grande e poderoso Deus, graças nós te damos, porque um dia, Pai, o Senhor traçou o plano da redenção, pensando em cada um de nós. Amém. Obrigado por enviar teu Filho Jesus a essa terra, Pai. Verdade. Obrigado porque Ele se sacrificou, porque Ele renunciou à glória dos céus em nosso favor. Amém. Por favor, Pai, permita que nós vivamos uma vida digna nessa terra, que nós sejamos exemplos de Cristo lá fora, que as pessoas encontrem conosco e entendam que o Senhor é uma pessoa real, uma pessoa física que deseja se encontrar com elas o quanto antes. Por favor, Jesus, nos ensina a renunciar, nos ensina a sacrificar as coisas más que nós temos flertado ultimamente. Por favor, Pai, habite em nós, vive em nós, Pai. Que nós sejamos crucificados contigo todos os dias das nossas vidas até que o Senhor volte. Obrigado. Toma o nosso coração e guia os nossos caminhos, Senhor. Por favor. Somos teus, entregamos nossas vidas em tuas mãos. Amém. Dependemos de ti para sermos santos e parecidos contigo. Glória Por a Deus. favor, Jesus, nos conceda essa graça. Esteja à frente de quem nós somos. Guie os nossos corações e nos lembre a todo momento, Pai, que pertencemos a ti e não a este mundo mau. Verdade. Fica conosco, Pai, nos fortalece e nos perdoa. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, Senhor. Amém. Agradecemos imensamente a irmã Jaila por esse momento e estamos felizes porque a irmã Jaila e o pastor Isaac é aqui dessa igreja. Temos outras oportunidades de ouvir, né, irmã? Para sairmos, vamos cantar o hino 595. A Jaila estará à porta despedindo dos irmãos.
o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e te dê